sou Aslan Galdino, eu trabalho com análise de dados desde 2004. Então, boa parte da minha vida eu trabalhando com análises de dados, verificando a influência de fatores abióticos sobre a comunidade biótica. Desde aí eu comecei a mudar um pouco, nem mudar, mas assim, adaptar minha área para realmente análise de dados em código. Então, eu comecei a trabalhar com R profundamente e trabalhar com o Python. Foi aí que eu comecei a entrar mais a fundo na programação para buscar novos aportes, novas ferramentas e melhorar mais o meu portfólio. Então, a ideia, a proposta de hoje dessa atividade é justamente o impacto da inteligência artificial na sociedade. Pode passar, Hugo, por favor? Pronto. Hoje em dia, acredito que todos já perceberam a grande mudança que ocorreu com o advento da tecnologia, ou com o advento da IA. Hoje em dia, dos smartphones, da tecnologia hoje muito ativa. Atualmente, as pessoas estão mais conversando via telefone, isso por diferentes formas de comunicação, mas não mais ocorrendo a interação entre pessoas, falando e escutando. Hoje a gente tem uma máquina nessa interface, onde uma pessoa fala para a máquina fala para outra pessoa. Isso mesmo, acredito que vocês também já presenciaram várias vezes rodas de conversa, onde tem vários amigos e às vezes, eles até conversam via smartphone ou via computador, ficando até mais fácil. No meu tempo, não tão distante, as crianças se sujavam, as crianças brincavam, as crianças corriam. Vocês estão vendo algumas imagens que isso relembra muito minha infância, correr de boi, levar carreira de boi, correr de cavalo, empinar pipa, empurrar pneu ladeira abaixo. Se sujar fazia parte da nossa expertise, da nossa experiência. E hoje em dia a gente não visualiza mais isso. Por quê? Porque hoje em dia, por carência de segurança, as pessoas estão mais dentro de casa, então evitando mais estarem expostos a situações adversas. E isso acaba meio que regredindo a interação e dificultando mais, cada vez mais, a interação das pessoas. Pode passar, Hugo, por favor? E, basicamente, a gente tem 3 tipos de inteligência artificial. Que é a inteligência estreita artificial, inteligência geral artificial e superinteligência artificial, que são várias vertentes, existem diversas outras, mas, assim, basicamente são essas 3 vertentes que a gente mais busca para solucionar os problemas. Pode passar, Hugo. Aqui porque infelizmente está no PDF, mas aqui é o Atlas, que aqui esse vídeo mostra a evolução justamente desse robô, que no começo ele era piada, então ele mal conseguia ficar em pé, e com o passar do tempo ele foi evoluindo. Quando a tecnologia ganhou o seu aporte, ganhou muito mais ferramentas, então a IA melhorou, a inteligência melhorou, o processamento melhorou, o software melhorou, o hardware melhorou. Então ele começou a criar situações e entender onde ele estava e o que ele precisava fazer. E isso foi evoluindo cada dia mais, cada vez mais. Cada novo lançamento do Atlas tinha uma situação completamente diferente, chegando a hoje em dia ele ser utilizado mesmo. Existem vários protótipos do Atlas, vários robôs, que hoje em dia a gente utiliza para N atividades. Pode passar? E alguns estudos, por facilidade de encontrar tudo exposto na internet,
Tudo hoje em dia a gente não corre atrás. Se a gente vai encontrar alguma rua, a gente busca no smartphone. Se a gente vai encontrar um restaurante, a gente busca no smartphone. Ele acaba tendo que pensar por nós. Antigamente a gente pegava uma rua, estou com fome, pegava uma rua e ia atrás de algum restaurante. Isso, alguns estudos já estão saindo informando que a inteligência do ser humano está regredindo. Isso acaba sendo uma coisa bastante séria, que realmente, em falta de incentivo, a inteligência está regredindo. Pode passar algo? Aqui o que é que os filósofos tinham antigamente? Eu citei alguns aí, peguei esse estudo aí e citei. Sócrates, Kant, Charles Darwin, Freud, Einstein. O que é que esses filósofos, esses pensadores tinham? Eles tinham a gana de procurar conhecimento. Então, eles sempre estavam buscando conhecimento. E hoje em dia as pessoas não estão mais buscando conhecimento porque a tecnologia, a IA, está facilitando muito essa busca de conhecimento. Aqui eu já falei da outra vez. Pode passar, por favor? E hoje em dia a gente chega numa situação muito delicada, onde o avanço da inteligência artificial abre debates sobre riscos de tecnologia. Se vocês prestarem atenção, nessa imagem aqui embaixo à esquerda, tem uma imagem do presidente da França, Emmanuel Macron, sendo contido por um policial. Vocês acreditam que essa imagem realmente aconteceu ou foi gerada por algum IA? IA. Perfeito. Hoje em dia as IAs estão bastante evoluídas, elas criam realmente uma situação onde as pessoas imitam a face, imitam a voz, e então constrói toda uma situação, todo um arcabouço, que aí consegue fazer essa replicação de uma situação que normalmente não aconteceria, que é justamente as inteligências artificiais sendo utilizadas para uma situação que não é boa. Vamos de uma forma geral, isso não é uma coisa positiva, acaba sendo coisas negativas. Pode passar? E aqui na inteligência artificial, hoje em dia está alavancando de forma positiva. A gente trouxe essa forma negativa do deepfake, mas a gente está agora trazendo coisas positivas. Então, a IA hoje em dia facilita muito o agronegócio. Melhora muito as condições para você identificar problemas ambientais e propor soluções. Incentiva e facilita muito a exploração espacial. Antigamente, o mapeamento de estrelas era feito visualmente com equipamentos completamente analógicos. Hoje em dia, você faz o mapeamento de estrela, de constelações, utilizando um software bem tranquilo. Hoje em dia, a IA está atuando diretamente na indústria, a educação. Hoje em dia, aulas são administradas, são realizadas por IAs. Existem até equipamentos que estão simulando até o corpo humano, ou seja, está facilitando até a medicina para o uso de equipamentos tecnológicos para justamente melhorar a resposta médica e dar uma segurança maior para o médico. A gente pode usar a inteligência para planejamento urbanos, respostas a desastres, saúde mental e bem-estar e serviços financeiros. Pode passar, por favor? E aqui tem conheço os 5 exemplos de IA generativa em diferentes indústrias. Aqui tem algumas citações: indústrias farmacêuticas, usar IA generativa, ciências dos materiais,
design de chips, dados sintéticos, design de peças. Então, aqui são algumas oportunidades que quem se aprofundar dentro da inteligência artificial pode ter um campo de atuação nessas áreas. Pode passar? E aqui eu trouxe isso aqui, uma curiosidade bastante legal. Quem tem Alexa sabe alguns problemas que ela aparece do nada. Por exemplo, se você perguntar a ela se existe algum falecido perto de você, ela vai rir e vai dizer que tem. Porque tem pessoas que relatam que ela, do nada, ela começa a dar gargalhada na madrugada. Ela conversa com alguém de madrugada. Ela troca música de madrugada. Então, algumas atitudes que a própria Alexa está fazendo pela própria IA, que vai adaptando, então, vai gerando alguns transtornos para a própria IA. Pode passar? Aí o que é que os problemas que a IA está trazendo? Isolamento das pessoas, democratiza o acesso à informação, gera dependência e transtornos de conduta, propicia a colaboração através de diversas aplicações, gera sobrecarga de informação, diminui a privacidade, prevê ferramentas para apoio à aprendizagem, diminui a distância entre as pessoas, impulsiona negócios e globalização. Esses seriam os impactos da nova tecnologia da comunicação da internet, que hoje em dia está ganhando muito mais apoio, vai acelerando cada vez mais, justamente por conta da aplicação da inteligência artificial. Pode passar, por favor? Quem tiver condições de ver esse videozinho, esse robozinho, que é um experimento sobre robôs e tomada de consciência. Quem já ouviu falar do jogo de xadrez é que o robô vinha perdendo do russo, e depois que a IA criou bastante robustez, ela passou a ganhar do russo com jogadas completamente ilógicas para o ser humano, mas ela começou a ter jogadas positivas com essa ilógica do ser humano, mas ela começou a perceber que essas jogadas geravam um resultado positivo. Então, ele passou a ganhar do ser humano e nunca mais perdeu. Pode passar? Angela, Oi. com relação àquelas falhas da Alexa que você falou, para quem sabe, conhece o assunto da IA generativa, a gente chama aquilo ali de alucinação. A máquina ela tem alucinação. E essas alucinações dela vai muito além disso daí, porque são realmente, às vezes, ela não tem a resposta e ela cria uma resposta que pode comprometer muito. Muitas vezes são respostas banais, mas às vezes não. Por exemplo, você pode fazer uma pergunta para ela sobre quem descobriu determinado fato ou determinada vacina, e se ela não encontrar, ela pode dar qualquer nome e ainda diz para você a data. E assim, para quem já sabe, muito, muito fácil você vai detectar. Mas um estudante, por exemplo, que não sabia e que não estava com coragem de procurar em outras fontes, ele vai, com certeza, colocar isso no trabalho e apresentar em sala de aula. E isso é um impacto. E aí, eu não... Claro que eu tenho a minha posição, o meu ponto de vista a respeito, mas eu acho que é muito importante cada um que está aqui fazer essa reflexão. O quanto que é importante
a gente não depender unicamente da máquina. Quais são os impactos que isso pode trazer para cada um de nós? E só pegando esse seu gancho que você falou aí, chamou a atenção, Nise, quando você pede para construção, você pede, por exemplo, existe a possibilidade de você pedir para construir um trabalho científico, aí você coloca, eu quero um trabalho científico com 20 páginas, que tenha introdução, metodologia, introdução a objetivos, metodologia, resultados esperados e com referências. E a própria IA vai construir todo o texto, na língua que você quiser, seja em português, seja em japonês ou russo, ela vai fazer essa interpretação, vai fazer essa transcrição. E muitas vezes, como você falou, ela vai construindo o texto e você pede, uma das especificações, gostaria que você colocasse citações. Então, ela vai colocando, quando ela constrói uma frase e tenta encontrar a citação referente àquela frase. Se ela não encontrar uma citação, ela constrói uma citação, mesmo até uma citação falsa, coloca todas as informações lá na referência bibliográfica e você apresenta como verdade absoluta. Quando você vai checar as referências, você vê que algumas referências realmente foi ela que criou e foi realmente uma alucinação, que essa IA generativa acaba causando. Por isso que existem plataformas que hoje em dia avaliam essas respostas para que ela tenha uma maior firmeza e uma maior segurança nas respostas que dão os usuários. A gente aqui, eu estou só apresentando, mas a nossa ideia é um debate. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só levantar a mão e a gente vai... Mas aí, como a gente ainda tem a apresentação do Hugo e do Davi, vamos tentar correr um pouquinho nessa, porque senão a gente vai ficar muito tarde para eles. Pode passar. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Sim, perfeitamente. Sim. Sim. Qualquer coisa sinaliza para a gente, tá? Porque como eu estou ajudando o Aslan, pode ser que eu não veja. Parece que ele caiu de novo, é isso? Não, caiu não. Eu estava tentando aqui. Aí vem os famosos questionamentos da tecnologia. Vai provocar desemprego? É um assunto que a gente pode discutir várias semanas sobre isso. Impulsiona negócios, realiza análises, ajuda a resolução de problemas complexos, executa diversas tarefas, provoca incerteza sobre a superação da capacidade de inteligência humana, apresenta riscos, artefatos autônomos, pode reproduzir comportamento indesejável, que é o caso da Alexa, que eu já havia falado, apoia o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso tudo são os impactos que a sociedade já está passando por essa nova carga de inteligência artificial. E a tendência é cada vez mais aumentar essa exposição, essa dependência dessa inteligência. Pode passar? Aqui eu trago algumas vantagens. Felipe Barbosa levantou a mão, acho que ele tem algum questionamento. Pode perguntar. Quanto à IA, o CEO da NVIDIA, recentemente, ele tinha dito que a IA poderia substituir programadores. Assim, a gente vê que a IA, ela consegue até desenvolver código, essas coisas. Porém, vocês diriam que é um caminho muito distante ou que não é possível, algo assim? Hoje em dia, eu respondo rapidinho, depois você complementa. Hoje em dia, até uma aula recentemente, um curso recentemente que eu fiz de blockchain, o próprio apresentador que estava realmente construindo todo o código lá na frente da gente, em todo o projeto, ele estava usando o ChatGPT para solicitar os códigos,
Então, ele pedia o código que ele queria, o ChatGPT construía todo o código para ele, a linha de código, as linhas de código para ele. Ele escolhia qual a linha de código que ele queria, deletava o resto, ou comentava o resto, e rodava o sistema. Não é distante, já está acontecendo, isso é uma realidade hoje em dia, mas não se preocupe, porque ainda o ser humano ainda tem a capacidade de ir mais além. A máquina só pensa o certo, o A mais B. Vou dar um exemplo que bem irrisório, assim, o A mais B. O ser humano consegue pensar em todo o alfabeto. Quer complementar, Nise? Sim, a questão da programação, gente, não é que o programador vai morrer, não é isso. Mas existe eu diria, muito esforço por trás da IA generativa para realmente diminuir o máximo possível as tarefas simples e funções simples que a gente tem no dia a dia. Mas regra de negócios para atender a necessidade do cliente, não dá para a IA fazer. Porque as regras de negócio, nem nós que somos seres humanos, às vezes, conseguimos lidar com tanta facilidade na hora de criar um algoritmo. Imagina a IA. Né? Então, a gente costuma brincar, dizer que o cliente só falta pedir para a gente fazer um algoritmo que faça chover. Às vezes a gente brinca com isso. Imagina se a IA consegue, às vezes, alinhar todas as necessidades do cliente num simples algoritmo. Então, assim, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa entender que precisamos sempre evoluir. Se a gente programava de um jeito, vai ter que programar de outro. Se havia necessidade de uma forma, vai haver necessidade de outra. E, resumindo, antes, para você fazer o insert de milhões de registros num banco de dados, você precisava lidar com a criação dessas linhas na mão do SQL. Hoje, vocês já têm frameworks que faz isso por vocês, que criam bases de dados e tabelas e toda a orquestração dos objetos relacionais, né, o gerenciamento, por trás, quando você executa seu sistema. Então, tipo assim, pensa, se lá atrás as pessoas precisavam fazer isso e hoje a gente faz de uma outra forma, não estamos desempregados, mas precisamos entender como utilizar melhor esses frameworks. Então, assim, a gente precisou evoluir também o nosso aprendizado. Se antes eu programava de uma forma, hoje eu programo de outra. E daqui a algum tempo, vocês também vão ter que programar se adaptando ao auxílio e assistência da IA. Mas aí, assim, para debater ideias de vocês, o que eu ia falar amanhã a gente tem uma rodada de conversa, onde a gente pode explorar mais, e vocês vão poder falar desde o início até o fim, porque é realmente aberto para a gente tirar essas dúvidas. Então, a Angela não consegue terminar, e o Davi e o Hugo vai ficar comprometido com a apresentação deles. Só finalizando, tem uma reportagem recentemente, um estudo recentemente, que uma inteligência artificial no Japão já estava se corrigindo. Então, ela já estava realmente corrigindo, foi construído o código para ela rodar, mas ela já estava corrigindo os próprios erros que eram lançados para ela. Então, ela já estava fazendo todo esse tipo de correção. Beleza? Pode passar, Hugo. Então, não é uma coisa difícil de acontecer e já está batendo na porta, gente. Só para finalizar, existem algumas vantagens e desvantagens do uso da inteligência artificial. Existem alguns exemplos aqui: automatização, análise rápida, eficiência e precisão, oportunidades, progresso. As desvantagens: risco, a praticidade e segurança, privacidade e segurança, dependência excessiva de tecnologia, questões de éticas e morais, que é uma discussão que não tem fim, essa discussão de ética e moralidade, falta de conhecimento e entendimento do público geral. E aqui a gente tem algumas coisas benéficas e algumas coisas que não são tão benéficas com o uso da inteligência artificial. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem uma comparação, o que é que uma inteligência humana tem que a inteligência artificial não tem e vice-versa. Então, qual é a vantagem de usar uma e qual a vantagem da outra? Aqui existem os exemplos. A artificial
habilidades uma por vez, melhor automação, ganha a análise de volume de dados. Já na humana, a gente tem habilidades múltiplas simultâneas, melhor em autonomia, ganha em análise em ambiguidade. Então, isso são sempre as vantagens. O que a Nise falou, que realmente não vai vir, não vai substituir 100%, mas atividades repetitivas do dia a dia, a inteligência artificial e a robótica realmente vai substituir. Pode passar? E aqui acaba com a frase: política sem princípio, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Essa é uma frase muito impactante, que remete muito ao uso da inteligência artificial. Então, a gente precisa ter esses princípios em mente para que a IA não nos prejudique. Muito obrigado. Desculpe pela correria, mas, assim, vamos embora. Passa a bola. Obrigado, Nise.